Fala, galerinha do meu coração, beleza? Professor Michel, começando a nossa série de geometria analítica. Vamos agora pegar naquela sequência inicial de pontos, beleza? Então, antes de começar, já vou começar perturbando, pedindo aquele likezão maneiro que você já deixa logo no início do vídeo. Se inscreva no canal, dá aquela moral para o nosso canal crescer cada vez mais e a gente botar cada vez mais trabalhos aqui para vocês. Beleza, galera? Então, aula de hoje, distância entre pontos. Galera, primeira coisa, você para começar a geometria analítica, o estudo da geometria analítica, você precisa entender que você precisa ter conhecimento de plano cartesiano. Então, caso você não tenha assistido a aula de plano cartesiano, assiste aqui a aula de plano cartesiano, uma aula anterior a essa, aí na nossa playlist. Beleza? Então, depois que você já ter todo o conhecimento de como se coloca um ponto no plano cartesiano, na coordenada x, que é o eixo das abscissas, e a coordenada y, que é o eixo, que é o eixo das ordenadas. Então, olha só, quando eu tenho um ponto A, eu tenho a coordenada x e o y do ponto A. Um ponto B, eu tenho a coordenada x e tenho a coordenada y do ponto B. A menor distância entre dois pontos sempre será uma reta. E essa reta é calculada por essa fórmula aqui, tirado nada mais, nada menos do que do teorema de Pitágoras. Porque se você perceber, a distância desse ponto até esse ponto é uma linha reta. Tá? A gente chamou aqui de D a B. Tá? Essa distância, se você percebeu aqui, ó, formou um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, essa medida que está aqui embaixo, é que a gente chamou de ΔX, é a diferença desse x aqui, xb, com xa. E o ΔY, que ele chamou aqui, esse comprimento, é a diferença desse cara aqui para esse cara aqui. Ou seja, basta você fazer a subtração das coordenadas x ao quadrado, mais a subtração das coordenadas y elevado ao quadrado. E aí, a distância elevada ao quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Isso aqui é tirado do teorema de Pitágoras, ok? Ou seja, aqui, ó, se você pegar aqui essa fórmula aqui, ó, pegar aqui de preto, ó, distância AB elevado ao quadrado, a hipotenusa é igual ao ΔX elevado ao quadrado. Ficou um delta estranho, né? Deixa eu só... Isso. ΔX elevado ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. Beleza? Aqui que é ΔX, diferença entre os x's. O que é ΔY? Diferença entre os y's. E esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, como está escrito ali. Beleza? Tranquilo? Então agora vamos botar em prática lá. Determinar a distância entre os pontos. Você não precisa desenhar, cara. O que você precisa entender é o seguinte. Vai fazer o cálculo, vai botar lá a distância entre esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A, ok? E esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. Ou seja, a distância do ponto A até o ponto B, ela é dada pela diferença dos x's. Então, olha só aqui, ó. Presta atenção, ó. A diferença dos x's, esse x menos o x do B, elevado ao quadrado, mais a diferença dos y. O y do A menos o y do B, elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Primeira pergunta que faço antes de eu terminar de resolver. Importa a ordem, Michel? Fazer B menos A. Pegar o x do B menos o x do A, ou pegar o x do A menos o x do B, e importa a ordem? Aqui, nesse caso, não importa a ordem, porque você vai levar ao quadrado. Então, se ficar negativo, não importa, tá ok? Só que existe uma pequena situação ó, que eu quero que vocês saibam. Em outras situações, a ordem vai importar. Então, o que eu te aconselho? Você sempre que escolher uma sequência, você seguir a sequência por outra. Então, se você pegou o x do A menos o x do B, pega o y do A depois menos o y do B. Mantenha essa sequência, porque em outros casos que a gente for estudar, a ordem vai importar. Então, x do A menos o x do B,
y do A menos y do B. Mantém pelo menos a ordem do ponto. Se você começar pelo B, faça x do B menos x do A, y do B menos y do A. Exatamente porque em outros casos pode dar ruim e aí você pode se embolar. Beleza? Então vamos resolver aqui. Ó. Menos 3 menos 3, menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado. Menos 4 com menos 4, menos 8 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Aí, o que você vai fazer? Menos 6 ao quadrado, ele vale menos 6 elevado ao expoente positivo, fica... Perdão, negativo elevado ao expoente pá, fica positivo. Então, 6 ao quadrado, 36. E menos 8 ao quadrado é 64. Então, a raiz quadrada desse valor. Raiz quadrada de 100, né? Que esse 36 mais 64 vale 100. Então, raiz quadrada de 100, 10. Ou seja, a distância do ponto A, que a gente considerou esse cara ponto A, até o ponto B, está valendo, nesse caso, 10. Como ele não falou centímetro, metro, a gente não precisa colocar, mas sabe que a distância vale uma distância de 10. Tranquilo? Sem mistério? Vamos lá, meu povo, vamos para mais um exemplo, dado o ponto A, 3 e 1. Determinar as coordenadas do ponto que tem a abscissa menos 2, cuja distância A é igual a 3. O que ele quis dizer aqui? Ele me deu o ponto A, está aqui, ó, 3 e 1, e me deu uma parte do ponto B. Me deu somente a abscissa. O que é a abscissa? É a parte x do ponto B. Ele não me deu a ordenada, que é o y. Okay? Disse que essa distância aqui do ponto A até o ponto B vale 13. Então, o que eu vou ter que fazer? A aplicação da fórmula, da distância, que agora é o contrário. Agora ele não pediu a distância, agora ele me pediu uma coordenada para que essa distância seja 13. Então, o que eu vou fazer? Vou botar lá na fórmula, que eu vou botar de preto. Ó. A distância... Não está de preto não, vou botar de verde, vai ficar bem bonito, bem colorido. A distância do ponto A até o ponto B ao quadrado, como está na fórmula, que a gente viu, né? É a diferença do x, ou seja, o x do A menos o x do B elevado ao quadrado. Aqui, ó, x do A menos o x do B. Esse parênteses aqui ficou feio, né? Tentar ficar... ficou feio também, mas ficou menos pior. Mas a diferença dos y, ó, o y do A menos o y do B elevado ao quadrado. Como na fórmula eu já te mostrei que pode ter raiz do lado de cá, se você quiser botar raiz, você tem que tirar o quadrado. E aí vem para cá uma raiz quadrada. Ó. Porque o quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, não é? Mas eu vou deixar aqui o quadrado do lado de cá. Por quê? Porque eu tenho esse cara aqui. Ó. Esse cara vale 13. Ó. Esse cara vale 13. Vou substituir 13 ao quadrado e vou ajeitar o lado de cá. Ó. Menos com menos mais. Vai ficar 3 mais 2, 5 ao quadrado. E aquele cara ali, eu vou repetir. A princípio. Por que eu vou repetir? Vou te mostrar uma estratégia aqui de como determinar esse y. Em vez de eu abrir esse y, porque se você for abrir essa conta aí, você vai ter que abrir usando o produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Teoricamente, você vai cair numa equação do segundo grau, beleza? Então, você tem que entender o seguinte. Se você cair numa equação do segundo grau, você vai ficar com uma conta muito grande. Então, qual é uma saída? A saída é o seguinte. Eu vou chamar na verdade, eu escrevi mais aqui, mas é menos, tá? Acredito que vocês devem estar gritando aí no vídeo aí, mas já consertei, beleza? 1 menos y. Vou chamar esse cara aqui de k. Por que eu vou chamar ele de k? Porque na hora de passar para a conta aqui, ó, 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. E esse cara aqui que eu chamei de k vai ficar k elevado ao quadrado. Olha lá. Como eu chegar nessa situação, vai ficar 169. Ficou feio o número ali, deixa eu dar uma ajeitada. Porque feio pode ficar, porque não vai ficar bonito mesmo não, mas horroroso também não pode, né? Olha lá, ó. E aí, k ao quadrado vai ser 144. Perceba o seguinte, a raiz quadrada de 144
é 12. Mas por que você não pode dizer que é somente o 12? Porque ele diz que um número elevado ao quadrado vale 12. Ou seja, tanto 12 elevado ao quadrado quanto o menos 12 elevado ao quadrado gera 144. Então, eu tenho duas possíveis coordenadas para y. Porque ou esse cara aqui que eu vou circular de vermelho, ó, vai ser um valor que o k vale 12, ou esse cara aqui vai ter um valor de menos 12. E eu já esperava dois resultados. Lembra que eu falei para vocês aqui que se eu abrisse e cair numa equação de segundo grau, uma equação de segundo grau encontra quantos resultados? 2. Aqui também eu tenho que encontrar 2, ok? Então aqui, ó, isolando o y, menos y ficou meio tosco. Passou um para o outro lado mudando de sinal, vai ficar menos y igual a 11. E aí troca o sinal de todo mundo, né? Multiplica todo mundo por menos 1. Aqui, ó. Menos 11. Então, a primeira coordenada, ou o ponto B pode ser esse cara aqui, o menos 2. Ou o ponto B pode ser esse cara aí, o menos 2, menos 11. Ou o ponto B pode ser menos y igual a menos 12 menos 1. Passo o menos 1 para o outro lado. Vai ficar menos y igual a menos 13. Letra não pode ficar negativa, multiplica todo mundo por menos 1, troca o sinal de todo mundo, então o y pode ser também 13. Ou seja, o B também pode ser o ponto menos 2 e 13. Beleza? Sempre você vai encontrar dois pontos, tá? Porque sempre pode ser uma distância para um lado ou uma distância para o outro. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Dados pontos A e B, está ali escrito, determinar as coordenadas do ponto do eixo das abscissas, que é equidistante de A e de B. Primeira coisa, vamos desmistificar uma situação aqui. Ser equidistante não quer dizer que o ponto é um ponto médio. Eu vejo muitas pessoas se confundirem nisso, tá? Ou seja, eu tenho, por exemplo, um ponto A aqui, ó. Tenho um ponto A aqui e tenho um ponto B aqui. Ok? O ponto A está nesse caso aqui, ó, e aqui está o nosso ponto B. Ou seja, pode existir um ponto C, azul aqui, ó, que seja equidistante do A e do B. Ou seja, o que significa equidistante? A distância do ponto A até o ponto C, que a gente vai chamar de, por exemplo, D, distância D, essa distância é exatamente igual à distância do ponto C até o ponto B. E ser igual não quer dizer que ela está no ponto médio. Se ela está querendo dizer que a distância daqui até aqui vale o mesmo que daqui até aqui. Então, um ponto médio está... Os três pontos vão ser chamados de colineares. O que significa pontos colineares? São pontos que estão na mesma reta. Percebam que A, C e B não estão na mesma reta. Então, se eles não estão na mesma reta e têm a mesma distância, eles são apenas equidistantes. Ok? Quando a gente for falar de ponto médio, vai ficar melhor identificar isso. Beleza? E como ele disse que esse ponto pertence ao eixo das abscissas, então o C, eu posso já afirmar que o ponto C, escrevi aqui de vermelho, se ele pertence ao eixo das abscissas, e você já viu a aula de plano cartesiano, você vai ver que um ponto do eixo das abscissas ele tem a coordenada x, mas a coordenada y vale 0. Tá ok? Então, eu tenho um ponto A, que vale menos 3 e 4. Olha, vamos escrever aqui. E tem o ponto B, que vale menos 1 e 0. E se eu já afirmei que essa distância do A até o C é igual do B até o C, então eu posso escrever isso aqui, posso botar aqui de preto para você. Pô, faltou parênteses aqui, né? Olha eu vacilando. Ó. Então, eu já posso afirmar para você que a distância do A até o C é igual à distância, saiu feio, do B até o C. Beleza? Eu já posso afirmar isso para você. Então, como é que a gente vai calcular a distância do A até o C? Pelaquela formulainha.
Tá? O que eu posso afirmar mais ainda é o seguinte, se esse cara é igual a esse cara elevado ao quadrado é igual a esse cara elevado ao quadrado. Você fala, como assim? Ué, 1 é igual a 1. Não, vamos botar assim, ó, 2 igual a 2. Se 2 é igual a 2, elevar ao quadrado dos dois lados vai ficar 4 igual a 4. Viu? Não altera em nada. Por que você fez isso, Michel? Porque a fórmula tem o elevado ao quadrado. A gente não já viu que a fórmula tem elevado ao quadrado? Então vai ficar assim, ó, d elevado ao quadrado da distância do A até o C vai ser o quê? A distância, a variação entre os x, não vai ficar esse menos esse. Eu vou fazer C menos A, tá? Então vai ficar o x do C menos o x do A, que vale menos 3, olha lá. Isso que tudo elevado ao quadrado, olha lá, ó. Mais a diferença dos y, 0 do C menos o 4 do A. Os parênteses estão ficando cada vez piores, né? Fazer parênteses nisso aqui, para mim, é complicadíssimo. Olha lá. Show! Então, aqui, só para ajeitar, ó, distância ao quadrado do A até o C vai ser, ó, menos com menos dá mais. Então, vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado. E do lado de cá vai ficar mais menos 4 elevado ao quadrado. Eu já posso elevar o menos 4 ao quadrado, né? 0 menos 4 é menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado é 16. Guarda esse resultado aqui, que eu vou fazer agora a mesma coisa aqui de verde, para o outro lado, só que agora é a distância do B até o C. Aqui, ó. A distância do B até o C ao quadrado é a diferença do x do C menos a distância do x do B, lá. Distância não, a coordenada, né? Menos 1 eleva ao quadrado, lá. Então, esse cara menos esse, mais o y do C, que é 0, menos o y do B, que também é 0. Olha que fácil. Então, esse cara aqui vai ficar 0, né? Então, distância ao quadrado do BC vai ficar menos com menos dá mais, ó. X mais 1 elevado ao quadrado, e que lá é 0. 0 menos 0, 0. 0 elevado ao quadrado, 0. Ou seja, se esse cara é igual a esse, como a gente já afirmou aqui, ó, as distâncias são iguais, e então aqui de preto eu já vou escrever que esse cara aqui, x mais 3 elevado ao quadrado mais 16 tem que ser igual a x mais 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Como é que resolve o produto notável? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, olha lá, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ainda tem um 16 aqui para somar. Agora, esse caso aqui também é um produto notável. Eu não posso só elevar os dois ao quadrado. É um produto notável. O produto notável é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lá, o primeiro é o x, o segundo é o 1, mais o quadrado do segundo. Agora, vamos ajeitar. Ó. X ao quadrado. 2 vezes x vezes 3 dá 6x. 3 ao quadrado dá 9. 16 igual a x ao quadrado mais 2 vezes o x vezes 1 é 2x, mais 1. Perceba o seguinte, x ao quadrado de um lado e x ao quadrado de outro vão acabar se cancelando. Porque quando eu passar um x ao quadrado do outro lado, ele vai passar com sinal de menos. Então, eu já posso cancelar logo. Vou até riscar ele de vermelho aqui, ó, para ficar bem destacado. Se eu passar o x ao quadrado para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eles vão se cancelar. Tá? Então, agora vai ficar só x, só quem tem x e quem não tem x. Então, quem tem x fica de um lado. Ó, 6x e o menos 2x veio para cá, lá, trocando de sinal. Do lado de cá ficou 1, o 16 passou para o outro lado mudando de sinal e o 9 passou para o outro lado mudando de sinal. Então, vai ficar 6 menos 2, 4x. E aqui vai ficar 1 menos 16 é menos 15. Menos 15 com menos 9, menos 24. Passa agora o 4 para o outro lado dividindo. Menos 24 dividido para 4, menos 6. Ou seja,
Para que as distâncias sejam iguais, para que eles sejam equidistantes, é necessário que a coordenada x do ponto C seja menos 6. Ou coordenada das abscissas ou coordenada x. Beleza? Tranquilo? Então aqui a gente encerra essa parte de ponto, essa parte de distância, né? Na verdade, não de ponto. A distância entre dois pontos. Vi que a gente viu já 3 exemplos ou mais, né? Não sei. E percebemos que podem ser pedidas diversas coisas, né? Diversas coisas dentro dessa parte da matéria. Beleza, galera? Então, dá aquele like aí maneiro, tá? Se inscreva no vídeo que vai vir muito mais vídeo para vocês aí. Valeu, galera? Um beijão e até a próxima.